resolver aí algum possível problema que você pode ter. Professor, educador físico, naturalmente, nutricionista, Dr. Pedro Barros está aqui conosco para conversar sobre, naturalmente, as boas maneiras de se viver bem, não só com exercício físico e com alimentação também. E tem um tema aqui, doutor Pedro, que é interessante, né? O Alzheimer ser combatido pela educação física, pela atividade física e a maneira de comer também. Isso mesmo. O Alzheimer é uma doença que hoje acomete 1 a cada 10 pessoas com mais de 65 anos e 1 a cada 3 pessoas com mais de 85 anos, né? Então, é uma doença neurodegenerativa, né? Ou seja, os neurônios vão morrendo ao longo da vida, né? Algumas pessoas têm uma predisposição genética para poder ter essa doença, mas ela pode ser freada e diminuir muito a chance de uma pessoa, né, avançar no Alzheimer quando ela realiza atividade física e também quando ela faz uma boa alimentação. Uhum. Eu conheci um senhor que tinha lá seus 95 anos, né, e tomava durante a semana 2 litros de cachaça. 2 litros. Ele tinha uma roça. E ele tinha, nessa roça dele, ele chegava lá de manhã, morava perto, mas nessa rocinha dele, ele chegava lá de manhã com uma marmita, né, a cachaçinha já ficava lá, e ele tomava uma cachaçinha antes do almoço e antes do jantar, né? E trabalhava o dia inteiro fazendo canteiros, plantando, colhendo, né? E viveu assim até os 95 anos. E a gente de vez em quando conversava com ele. E eu gostava muito de provocá-lo, para saber mais do passado dele, onde ele nasceu, o que ele fez, quantos filhos, quantos netos. E ele me contava tudo aquilo com uma alegria muito grande, né? Eu falei assim, puxa vida, né? Ele está ótimo, né? A cabeça está boa, né? Será que era só isso mesmo porque a atividade dele, o trabalho dele era uma atividade física, né? Estava lá inchado o dia inteiro, levantava, tirava água, jogava, né? Com certeza. Existe até uma diferença de definição, né, entre atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer coisa que você movimente o seu corpo, seja limpar a casa, seja algum trabalho manual, seja plantar, colher, que era provavelmente o que ele fazia. E o exercício físico é quando você faz para uma academia, algum esporte. Mas todos os dois trazem grandes benefícios para o corpo e benefícios também para o cérebro, porque ele lá, quando ele fazia esses trabalhos manuais, né, de carregar enxada, de carregar peso, de movimentar o dia inteiro... Levantava, ia lá, buscava água, molhava as plantinhas, né? Isso tudo... A roça dele era grandinha, uma roça grande. Isso tudo que você movimenta o corpo, você aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro. E quando você aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, né, você está mandando ali mais sangue, então você está mandando mais oxigênio, mais nutrientes. Quem pratica mais atividade física tem uma área do hipocampo maior. O hipocampo é uma área do cérebro responsável pelo armazenamento de memória. Então, quando você movimenta o seu corpo, né, você manda sangue para o seu cérebro e você protege o seu cérebro. Pedro Barros, nunca ninguém falou isso. Todo mundo fala da atividade física, que é muito bom, que é ótimo, que é aquilo, que tem que fazer, que tem aquilo. Mas ninguém falou, como você disse aqui agora, que quando você manda... o sangue circula melhor no cérebro, né? As coisas melhoram para as pessoas não terem Alzheimer. Ajuda muito, né, de frear o Alzheimer e todas as outras doenças neurodegenerativas, também como o Parkinson ou a demência senil. E a atividade física ela tem um outro benefício muito grande também, principalmente quando envolve o treino de força, porque você diminui as chances de queda na terceira idade. Então, quando uma pessoa na terceira idade ela tem alguma queda, ela fica acamada, né, ou fica de cadeira de rodas durante muito tempo. E o fato dela ficar acamada de cadeira de rodas diminui mais ainda o fluxo sanguíneo no cérebro, diminui as atividades que a pessoa faz no dia a dia e isso acelera muito o declínio cognitivo dela. Então, a atividade física, ou seja, ganhar mais massa muscular, também protege em caso de quedas na terceira idade, né, e fora todos os outros benefícios que eu falei do fluxo sanguíneo, que provoca neurogênese, que aumenta a quantidade de neurônios quando você faz atividade física. E tipo de comida que a pessoa deve ter para ter uma vida saudável, né? Principalmente quando está chegando a velhice, você falou em 65 anos, né? Eu conheci gente que aos 60 anos já estava com Alzheimer. Isso mesmo, né? O Alzheimer ele começa às vezes 20 anos antes dele começar a apresentar os sinais. Então, às vezes a pessoa já começou ali a ter as primeiras degenerações no cérebro a partir ali dos 40 anos, com 60 começa a aparecer os sintomas. A alimentação, e aí é importantíssimo que a pessoa também cuide da alimentação, porque tem fatores que aceleram o Alzheimer, como uma glicose sanguínea elevada, como uma pressão arterial elevada. Então, quando a gente fala de alimentação, a recomendação mais simples de todas é
comer os alimentos na sua forma mais natural possível, né? Então, comer alimentos que vêm da natureza, né? Que você compra ali no hortifruti, que você compra no açougue, né? Evitar os alimentos ultraprocessados, as embalagens, né? Evitar o açúcar, que são coisas que entram no nosso organismo e que provocam, né, vários problemas no nosso organismo, desde doenças, né, até podendo chegar aí depois à obesidade. O açúcar é vilão hoje? Porque eu lembro que nós somos criados com açúcar, né? Comendo os doce feito com açúcar, aquela coisa, rapadura, essas coisas todas. O que é melhor, açúcar ou rapadura? Todos os dois não são bons. O que acontece é que antigamente, né, todas as pessoas eram fisicamente ativas, muito mais ativas do que são muito, hoje. Né? Brincavam na rua, iam a pé para o trabalho, ou tinham muito mais trabalhos manuais, igual eu falei aqui. O negócio é que hoje as pessoas, elas são sedentárias, né? Em grande maioria elas vão de carro para o trabalho, trabalham sentadas o dia todo, as crianças dentro das salas de aula, depois ficam em casa fazendo para casa. Isso tudo faz com que elas ficam no estado de sedentarismo mesmo, né? O açúcar, ele é um vilão para o nosso organismo, né? Ele é o principal vilão do nosso sistema cardiovascular. Não tem nenhuma atividade, né, de trabalho nem nada, né? Porque se você pegar um atleta, ele vai ter um consumo alto, né? Então, um corpo de um atleta recebe aquele carboidrato de uma forma diferente de um corpo de uma pessoa sedentária. Mas o açúcar, ele é vilão do nosso coração e vilão do nosso cérebro. Menino, a gente jogava bola o dia inteiro, corria o dia inteiro, brincava de arco, brincava de tudo, né? Então você estava tendo sempre atividade, né? Exatamente. Sempre suado, né? Importantíssimo. Então, podia comer um doce, podia comer, sem problema nenhum. Gastava rapidinho, né? Gastava tudo. Se bem que eu garoto, nunca gostei de doce. Eu era o único menino que não aceitava bala, não gostava de bala. Doutor, a gente falou aqui de vários tipos de exercícios e atividades físicas, né, para colocar o corpo em ação ali. E quando a gente pensa principalmente no público que já passou dos 60 anos ali e que quer prevenir o Alzheimer, tem um tipo específico de atividade ou qualquer atividade ajuda? Eu acho que é muito importante ser o mais democrático possível, né, de falar que qualquer tipo de atividade já ajuda. Óbvio que dependendo do nível de avanço da doença, né, a pessoa vai precisar de um acompanhamento mais próximo, né, seja com um educador físico, com um fisioterapeuta ou até com um terapeuta ocupacional. Então, se a pessoa ela já chegou num nível que ela não consegue mais realizar as tarefas, ela vai precisar desse acompanhamento mais próximo. Mas se a pessoa ela simplesmente passar de começar a movimentar dentro de casa mais, começar a pegar o ônibus num ponto seguinte ao invés daquele ponto, subir de escada ao invés de subir de elevador, pequenas escolhas no dia a dia já vai trazer benefícios, porque tem estudos que mostram a partir de 10, 15 minutos de exercício já trazem benefícios tanto para o sistema cardiorrespiratório quanto para o cérebro. Mas o ideal é que você procure uma orientação, né? Procure um local para poder ser bem orientado, realizar os treinos tanto de capacidade aeróbica quanto os treinamentos de força, para ganhar essa musculatura que eu falei que vai te proteger lá na terceira idade. E quando a gente vê um senhor ou uma senhora, né, que sai varrer na casa dele, de dentro de casa, e vai lá para a rua, varrer na rua, aquele cara está praticando uma atividade física que é ótimo, né? Sim, continue fazendo os trabalhos manuais em casa que vão ser muito positivos, tanto para o corpo, né, para o condicionamento, como para o cérebro também. Né, aliás, por isso que a gente disse que a mulher vive mais do que o homem, né? Porque a mulher, ela aposenta, mas continua trabalhando em casa, fazendo comida, lavando vasilha, arrumando casa, etc. E o homem fica mais sedentário, né? Fica mais sentado, estou aposentado, fica ali na poltrona, aquela coisa toda. Mas a mulher está sempre em atividade, né? E as mulheres, elas se preocupam mais, né? A mulher, ela começa a ir, tem um acompanhamento médico com um ginecologista ali no final da adolescência ou na adolescência até a ser acompanhada por um geriatra. Então, se ela tem um acompanhamento médico a vida inteira, e elas se preocupam mais. Tanto que lá na minha academia, 70% das alunas, das pessoas são mulheres, porque as mulheres se preocupam mais com saúde do que os homens. Pois é, deixa aí os seus endereços aí, telefone, etc. Meu nome é Pedro Barros, né? Quem quiser entrar em contato comigo pode me chamar no Instagram. Minha academia é a Academia Strong Blocks. Ela fica no bairro Mangabeiras, Strong Blocks. Strong Blocks. Isso, ela fica no bairro Mangabeiras, ali na Avenida Bandeirantes. Quem quiser ir lá treinar com a gente também, super bem-vindo. Vai ser um prazer receber vocês. Um abraço, senhor.